Olá! Hoje a gente vai falar de um conceito que parece complicado, mas que é super importante no nosso dia a dia: a autotutela. Pensa nela como uma espécie de botão de desfazer que a própria administração pública tem. Então vamos imaginar a seguinte situação. A administração pública toma uma decisão, publica uma portaria, faz alguma coisa e depois percebe que errou. E aí? Precisa esperar alguém entrar na justiça para consertar o estrago? Ou será que ela mesma pode, por conta própria, voltar atrás e corrigir o que fez? É exatamente para isso que serve a autotutela. É o poder, e na verdade também o dever, que o governo tem de fiscalizar os seus próprios atos e garantir que tudo esteja nos conformes. E aqui está a definição mais formal. A autotutela é essa ferramenta que permite à administração pública ser seu próprio controle de qualidade. Ela pode olhar para trás e dizer: opa, isso aqui foi ilegal, então vamos anular. Ou então, isso aqui até era legal, mas já não faz mais sentido, não é mais conveniente, então vamos revogar. E a parte mais interessante: tudo isso sem precisar que um juiz mande fazer. E olha, isso não é um detalhe pequeno, não. Esse princípio é um dos pilares que sustentam todo o direito administrativo no Brasil. É uma peça-chave para garantir que a gestão pública seja feita de forma correta e honesta. Certo. Mas anular, revogar, parece tudo a mesma coisa, né? Só que não é. E entender essa diferença é o ponto mais importante de toda essa conversa. São duas coisas bem distintas, com motivos e efeitos completamente diferentes. Vamos analisar essa tabela aqui para deixar tudo bem claro. Anular acontece quando o ato já nasce errado, com um vício de ilegalidade. É como se ele nunca devesse ter existido. Por isso, o efeito volta lá para trás, é retroativo. Pensa numa licença de obra que foi dada sem um estudo de impacto ambiental que a lei exige. Esse ato é ilegal na sua essência. Já a revogação é outra história. O ato era perfeitamente legal, mas com o tempo ele se tornou inconveniente. Imagina que a prefeitura autorizou um show numa praça. Tudo certo, tudo legal. Mas aí surge uma previsão de tempestade perigosíssima. A prefeitura pode revogar a autorização por segurança. O efeito é só dali para frente. Tá bom, mas um poder tão grande assim não pode simplesmente sair do nada, né? De onde que ele vem? A resposta está aqui, na súmula 473 do nosso Supremo Tribunal Federal. É o STF que deixa claro essa dupla função: anular o que é legal e revogar o que é inoportuno. E repara bem na parte final, que é crucial: respeitados os direitos adquiridos. A gente já vai chegar nisso. Porque, claro, esse poder não é um cheque em branco, ele não é absoluto. Existem limites muito claros, e eles existem justamente para proteger o cidadão de decisões arbitrárias. A administração não pode, por exemplo, simplesmente mudar de ideia e prejudicar uma pessoa que agiu de boa fé. É aí que entra a ideia de direito adquirido. Pensa num servidor que passou num concurso. Foi nomeado, tomou posse, tudo direitinho. A nomeação dele é um direito adquirido. O governo não pode revogar esse ato só por conveniência. Outra coisa: antes de anular um ato que vai afetar a vida de alguém, essa pessoa precisa ter o direito de se defender, de apresentar seus argumentos. É o famoso contraditório e ampla defesa. São freios e contrapesos essenciais. E aqui tem outro ponto importante. Não dá para confundir esse controle interno da administração com o papel do Poder Judiciário. A gente tem basicamente dois caminhos para consertar um ato administrativo. O primeiro é a autotutela, que é o controle interno. A própria administração se corrige. É para ser mais rápido, mais eficiente. O segundo caminho é o controle judicial. É o controle externo. Ele acontece quando alguém se sente prejudicado e bate na porta da justiça para que um juiz analise o caso. Um não anula o outro, eles se complementam. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso numa única ideia, qual seria? No fundo, a autotutela é sobre equilíbrio, é como uma balança. De um lado, a gente tem a autoridade do governo, que precisa de agilidade para corrigir rotas e servir ao interesse de todo mundo. Do outro lado, a gente tem a proteção dos nossos direitos individuais, a nossa segurança. A ideia é ter uma administração que seja eficiente, mas que também seja justa e que jogue dentro das regras. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Será que essa capacidade do governo de se autocorrigir é sempre o bastante? Ou será que o olhar de fora, do judiciário e da própria sociedade, continua sendo fundamental para garantir que a justiça, no fim das contas, seja feita para todo mundo? Fica aí a reflexão.